Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 30 de março de 2017. Meu filho tem transtorno opositor desafiante, não é falta de limite? Há 5 anos, a assistente administrativa Sandra Regina Pereira, 46, de Matão, interior de São Paulo, descobriu que seu único filho sofre de TOD de transtorno opositor desafiante, um distúrbio de comportamento ainda pouco conhecido que faz com que ele tenha crises nervosas frequentes e repentinas por não conseguir controlar suas emoções. Por não compreenderem a condição do garoto, que faz tratamento médico e psicoterápico, muita gente confunde os episódios com falta de educação ou de limites, a ponto de alguns professores chegarem a fazer um boletim de ocorrência contra ele por agressão. Alvo constante de preconceito e de julgamento sobre seu papel de mãe, Sandra contou ao UOL sobre os dramas que enfrenta na criação do filho. Tudo começou quando ele tinha 6 anos de idade, hoje está com 11, e passou a ter crises nervosas frequentes. Na época, ele tinha acabado de mudar de escola e acredito que esse tenha sido o estopim para o surgimento do problema. Antes disso, não havia percebido nada de errado com ele, pois tinha um comportamento normal para a idade. Então, de repente, parecia outro menino, sempre irritado, não obedecia mais, recusava-se a ficar dentro da sala de aula, corria para o pátio e ficava tão nervoso que eram necessárias 5 pessoas para tentar contê-lo no chão. Para chegarmos a esse diagnóstico, foi preciso que meu filho passasse por muitos testes e avaliações neuropsicológicas, mas o TOD não é detectado através de exames. A ciência ainda não sabe o que faz com que a criança tenha este descontrole emocional. O psiquiatra ou neuropediatra, juntamente com um neuropsicólogo, são os profissionais indicados para investigar casos assim. Meu filho também faz um tratamento psicológico na linha cognitivo-comportamental. Crianças e jovens com TOD são constantemente desafiadores, recusam-se a cumprir regras ou comandos dos adultos. É como que discutam por qualquer motivo e não assumam seus erros ou responsabilidades. Eles não têm controle emocional para lidar com situações do dia a dia. Aborrecem-se com muita facilidade, ficam com raiva, ressentidos, incomodam os outros deliberadamente e preferem culpá-los pelos seus próprios erros. Chegam, muitas vezes, a ser rancorosos e até vingativos. Não é fácil, porque a maioria das pessoas não enxerga o problema comportamental como um transtorno e fica difícil lidar com meu filho quando todos estão sempre me julgando como mãe. Muita gente acha que eu não soube educá-lo corretamente, ou que não consegui impor regras. Mas o TOD é um distúrbio, descrito, inclusive, na CID Classificação Internacional de Doenças. Claro que não basta uma crise de birra ou um episódio de agressividade para diagnosticá-lo. Eu visitei muitas escolas particulares e quando falava que meu filho tinha TOD, quase todas diziam que não tinham vaga. Algumas chegavam a dizer que não podiam perder alunos por causa do comportamento de um estudante. Houve uma vez em que, no primeiro dia de aula, ele não queria entrar na sala de aula. Então, a diretora chamou um funcionário e o colocou para dentro à força, pelas pernas, fazendo com que ele se debatesse e quebrasse o colar dela. Eu já estava saindo, dentro do carro, quando ela se aproximou dizendo que em 10 anos de carreira na área de educação nunca tinha visto tal comportamento e que aquilo era falta de limites. Para que ocorra progresso no tratamento, é preciso que os pais também façam terapia.
No começo, achava que o melhor era enfrentá-lo e puni-lo, mas isso fazia com que se sentisse equado. Com o tempo, aprendi a ser firme sem deixar de demonstrar amor. Quando percebo que ele está nervoso, mudo o foco, o beijo e digo que o amo, vou conversando e assim eu derrubo suas defesas. Para chegar a isso foram anos de aprendizado, mas participo de um grupo de pais do CRA Centro de Referência de Assistência Social que tem me ajudado muito. Desde que recebeu o diagnóstico de TOD, ele precisou tomar remédios para que as crises nervosas se tornassem menos frequentes. Eu relutei muito para aceitar, mas a psicóloga me fez entender que isso iria trazer qualidade de vida, pois ele ficava tão nervoso que não era possível a convivência. Com o início da puberdade, houve uma troca de medicação e hoje ele toma 2 medicamentos, um para acalmá-lo e um estabilizador de humor. É muito tênue a linha que separa a calmaria da explosão. Após toda crise nervosa, ele chora e pede desculpas. Diz que não consegue se controlar e que existem 2 meninos dentro dele, o calmo e o nervoso, e que ele detesta o nervoso. A melhor forma de conseguir que meu filho mantenha uma vida socializada é convidando os amigos para minha casa. Eles não julgam como os adultos e o aceitam mais facilmente. Infelizmente, ele já agrediu colegas de escola. Quando isso acontece é porque reagiu a alguma situação, ele nunca surta do nada. É preciso saber o motivo para tal reação. Após ler os comentários em uma matéria sobre TOD de algumas mães falando em suicídio, fiquei muito preocupada e me solidarizei com o desespero delas. Então decidi criar o site www.dotetranstornos.org para falar sobre minha experiência e tentar ajudar de alguma forma. Criei também 2 grupos no WhatsApp para que os pais possam desabafar e trocar experiências. É uma forma que encontrei de ajudar tantos corações aflitos e solitários. Já tive muitas preocupações sobre o futuro do meu filho. Mas hoje eu vivo um dia de cada vez. Cada dia sem uma crise nervosa é uma vitória minha e dele, e o futuro a gente constrói todo dia com muita paciência, fé e amor. Aproveito para fazer um pedido às pessoas que convivem com crianças com TOD e confiem nos seus filhos, voltem a brincar com eles. Confiem também nos profissionais de saúde, não sofram com julgamentos alheios, façam terapia familiar e acreditem, seus filhos ficarão bem. Segundo o espírito Joana de Ângeles no livro Encontro com a Paz e Saúde, a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Essas infelizes ocorrências são os frutos espúrios dos tormentos individuais, daqueles que dominam as pessoas, assinalando-as com as aflições. Como a sociedade influi no comportamento individual, este, por sua vez, é o aglutinador do grupo social, interdependendo-se mutuamente, em incessante fluxo de energias. Embora as soluções devam ser propostas pelos grupamentos, será no indivíduo que se devem trabalhar as bases do ajustamento, as diretrizes do reequilíbrio, os valores éticos em benefício da sua saúde física, emocional, psíquica e moral, ante o compromisso inadiável da aquisição da paz. Todo o empenho possível deve ser direcionado ao cidadão deste momento, que se encontra aturdido, assim como às gerações novas que deverão ser atendidas com carinho e programas educacionais sérios, de modo a recuperar-se a saúde geral e salvar o planeta que padece a alucinação dos seus habitantes.
Indispensável, pois, se torna a formação de uma cultura de amor, porquanto é necessário aprender-se a amar, superando-se os conflitos internos e modificando os sentimentos que se armam contra, quando deveriam desarmar-se para somente amar, facultando a instalação de um clima existencial de respeito pela vida em todas as suas expressões. Aprofundar-se a sonda investigadora das causas das aflições humanas no cerne do ser, constitui dever de todos, de modo a encontrar-se as causas profundas e predominantes, geratrizes da conjuntura perturbadora, erradicando-as e substituindo-as por outras de caráter dignificante. O indivíduo, na sua condição de célula básica do grupo social, necessita de orientação e acompanhamento, de oportunidade para o exercício da sua cidadania, de recursos que lhe promovam o bem-estar e a dignidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de março, por Feijão.